Está escrito. Tá, pode salvar. Rita, vai ficar salvo a live e eu posto ali no Instagram. É porque assim. Que bom, é uma live que dura mais tempo, tem mais tempo de vida, essa live. Graças a Deus, né? Vamos lá. Rita, começo então te apresentando, né? Acho que todos conhecem Maria Rita Kel, enfim. E eu queria começar fazendo falando um pouco sobre o teu livro, né? E mais um pouco da apresentação dele, né? Que diz assim: Tempo Esquisito, novo livro da psicanalista Maria Rita Kel, traz para o leitor um conjunto de reflexões e análises, em sua maioria feitas durante o período da quarentena da Covid-19. Diante de tanta tristeza, escrever foi uma forma de ocupar o espaço do debate público sem romper o isolamento físico, uma forma de estar com os outros. Nos textos, Maria Rita Kel aborda temas recorrentes desde 2019, início do mandato de Jair Bolsonaro na presidência, como saúde pública, negacionismo, violência policial, indiferença e desigualdade social. Há artigos, por exemplo, sobre o linchamento do congolês Moise Kabagambi, no Rio de Janeiro. Oi? Moise Kabagambi, no Rio de Janeiro, em 2021, e sobre o assassinato de Genivaldo dos Santos, morto pela Polícia Rodoviária Federal, em 2022, em Sergipe. Mas lembrando que não somos só isso. Nesta obra, trata também de música, cinema, teatro, além, claro, de psicanálise, seu campo principal de atuação. A autora recorre ao conceito de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal para estabelecer um paralelo com a realidade brasileira. Ciente de ter desvirtuado a expressão em relação ao contexto em que fora criada, insisto em resgatá-la aqui para qualificar com outro sentido, a leviandade com que muitas pessoas se sentem autorizadas a praticar ruindades contra indivíduos vulneráveis, ou a indiferença com que se eximem de qualquer gesto de solidariedade em relação à multidão de miseráveis que aumenta a cada dia nas cidades do país, aumenta no exercício intelectual sagaz e despido de ilusões. Rita, queria começar te perguntando aqui, voltou. Te perguntando um pouco como é que foi a ideia da escrita desse livro, em que momento da pandemia, né, você deixa muito claro ali, foi uma forma, né, de estar com outros, mantendo mesmo assim o isolamento, né, e de que maneira, né, te ocorre aí a banalidade do mal da Hannah Arendt para poder discutir questões tão pertinentes como você falou. Tá, então deixa eu fazer duas mudanças de rota em relação à sua pergunta. Primeiro, eu, durante a pandemia, não pensei em escrever um livro. O que estava acontecendo é que por exemplo, o Instituto Moreira Salles me pediu um texto sobre pornografia, que foi o texto que me deu mais trabalho, é o mais longo do livro, eu tive que estudar, Susan Sontag escreveu sobre pornografia, eu fui procurar, enfim. A Terra é Redonda, que é um outro site, me pediu um outro texto, enfim. Então, eu não estava escrevendo um livro. Na medida em que a pandemia foi avançando, quer dizer, uma hora eu vi que eu tinha material para um livro. Mas você vê que os textos, inclusive, não têm muito a ver uns com os outros. E eu quero só... Eu sei que você não deve ter tido tempo de ler tudo. A Hannah Arendt, ela não é um tema do livro. Eu quis discutir, tem um capítulo que eu quis discutir... Oi? Tem alguém falando, não ouvi o que a pessoa falou. Eu quis discutir duas expressões que estão na linguagem, e aqui no Brasil, como elas são mal entendidas. Uma delas é a banalidade do mal. As pessoas veem um cara tratar mal um mendigo e falam assim, olha a banalidade do mal. Não é isso. Tanto que eu falo, o mal se banalizou, é outra coisa. Sobre Bolsonaro, o mal se banalizou. Mas a banalidade do mal, que a Hannah Arendt, ela cria essa expressão, porque ela foi assistir o julgamento do Eichmann, que foi o pior carrasco nazista. E no julgamento do Eichmann, ele tentava se safar em relação a todas as crueldades que ele perpetrou, dizendo que ele estava só cumprindo ordens.
Então, era isso que ela chama banalidade do mal. Quer dizer, você faz o mal sem se responsabilizar por ele, de uma forma burocrática. Você está cumprindo ordem. Então, eu quis retificar essa expressão, para as pessoas não ficarem dizendo que se você trata mal um cachorro, isso é a banalidade do mal. Né? É quando você faz o mal autorizado porque é ordens superiores, daí você é capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive, né? Essa cena que você narra, ela é retratada no filme O Leitor, em que você deve o lembrar. do Eichmann? Sim, essa cena em que no filme O Leitor, em que a moça que prendeu as mulheres numa igreja e ateou fogo a mando dos nazistas, quando ela está no julgamento, pergunta, bom, por que você fez isso? Ela disse, eu estava cumprindo ordens. Isso é a banalidade do mal. O outro termo mal compreendido é o termo do Sérgio Buarque de Holanda, que chama o brasileiro de homem cordial. Esses são dois termos que eu critico, que eu discuto no começo do livro. E as pessoas pensam que o homem cordial é um homem bonzinho. Então fala, mas como é que o brasileiro é cordial se o brasileiro é violento? Como é que o brasileiro é cordial se ele aceita trabalho escravo, etc. E o sentido do cordial do Sérgio Buarque de Holanda não é um sentido cordial como a gente fala de uma pessoa bem educada, meiga. Ele está falando de uma forma de exploração do outro, pescando o outro pelo coração. Então, assim, eu não pago salário, mas eu considero da família. Se ele precisar de alguma coisa, eu faço. Não é? Eu abuso dos horários de trabalho, mas eu dou um presentinho para a filha no dia do aniversário. Então, isso é o homem cordial. E eu relato uma cena que eu presenciei num carnaval da Bahia, em que eu ia a um bar, e toda noite, era um bar que ficava aberto 24 horas. Então, quando a gente ficava com fome, no meio da folia, a gente ia lá no Bacalhau do Batata, comer alguma coisa. E tinha um banco no caminho para o banheiro, e sempre tinha alguém dormindo lá. Então, um dia eu perguntei para o garçom, falei, e aí, esse banco é dos bêbados, né? Quem bebeu demais, deita aí para dormir. Ele falou, não, dona, é que no carnaval a gente não volta para casa, a gente não tem hora para dormir. Então, quando a gente está muito cansado, a gente deita aí. Aí eu fiquei assim, com o olho arregalado, e falei, mas então, se vocês trabalham 24 horas, vocês ganham hora extra, né? Ele falou, não, dona, mas o patrão é tão bonzinho. Você sabe que quando a minha senhora ia dar à luz, ele levou no carro dele para a maternidade. Então, isso é o homem cordial. É uma ilustração. O cara me entregou uma tese sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Quer dizer, ele apaga com uma mão e com a outra mão ele explora até o bagaço. É isso. Esses dois mal-entendidos são o primeiro texto do livro. Banalidade do mal e homem cordial. Agora, Rita, é interessante porque no governo Bolsonaro se colocou algo muito importante, que foi questões acerca do racismo, da misoginia, né, do preconceito, nas suas diversas modalidades, que até então estavam circunscritas dentro de um contexto, digamos, do politicamente correto, ali ficou escrachado na seguinte maneira. Por exemplo, quando, né, aquela situação horrorosa, eu estava em Paris na ocasião em que a Dilma foi deposta, lembra? Você lembra disso? E você deve lembrar, em nome do cachorro, do gato e da galinha, digo sim. Era uma coisa nesse nível. Em nome dos meus filhos, dos meus netos. E nessa audiência de impeachment da Dilma, nessa reunião da Câmara, o Bolsonaro apareceu com o livro do Carlos Alberto Brilhante Illustra, que foi a dor da Dilma. Ele apareceu fazendo uma homenagem ao Ustra, não ao cachorro, nem à galinha, nem nada, mas ao pior torturador do mundo. Isso. Assim como, em relação a uma outra deputada, ele diz, eu só não estupro porque é feio. Porque você é muito feio. É muito feio. Então, e é interessante, porque a partir disso, é quase como a impressão que eu tenho, se tivesse aberto uma espécie de caixa de Pandora, em que passa-se a estar autorizado no Brasil a dizer coisas do tipo preto tem que matar, pobre tem que mandar morrer. E
o que a gente viu na pandemia foi uma espécie, Rita, de genocídio. Foram mais de 700 mil mortos diante de um presidente que vem à rede nacional e diz, bom, é só uma gripezinha. Né? Inclusive, bom, né, a cena que a gente viu foram covas coletivas abertas, que lembra muito claramente os campos de concentração. Queria escutar um pouco sobre isso, porque, veja, né, de alguma maneira, eu tenho a impressão que alguma barreira se rompe ali e torna escrachado, e é curioso porque, assim, muitas donas de casa, muitas famílias, e o quanto é exaltado nesse momento o cidadão do bem, o cidadão de bem, né, em nome da família, da pátria, a retomada de slogans do nazismo. Queria escutar um pouquinho como pensar um pouco os efeitos, né, no laço social da entrada do Bolsonaro no poder, a nível de discurso. Vamos lá. Tá, é muito comprido, mas eu vou dizer uma coisa banal que me ocorreu, que é o seguinte, tem tabus que não se quebram, né? Eu sou da geração que quebrou o tabu da virgindade, que bom, né? Hoje em dia, nenhuma moça, a não ser as evangélicas, que são evangélicas bem radicais, por opção, mas nenhuma moça diz, não, eu só posso ter vida sexual depois do casamento. É um tabu, por exemplo, que se quebrou muito facilmente. Eu acho que tem até um efeito da sociedade de consumo, da liberdade das mulheres, enfim. Né? Agora, tem tabus que você não deve quebrar. As pessoas acham que quem quebra tabu é sempre muito ousado, muito... O tabu da dignidade humana e da inviolabilidade do corpo humano não é para se quebrar. Né? Isso é um tabu. Um dos textos que chama Quer Saber? Eu me ponho na voz daquele cara que matou, que enforcou o Mose, né? Que era o patrão dele no quiosque, e ele foi pedir o salário, que estava atrasado, e o cara enforcou ele até a morte. E eu criei um texto fictício para ser como esse cara pensa o outro. Mas tem mesmo, e daí? Neguinho enxerido, eu não lembro mais o que eu escrevi, mas o tempo todo eu usei uma mentalidade que tivesse os piores preconceitos. Mas nesse texto eu esqueci de escrever uma outra coisa, que até hoje me dói muito. É que ele fez isso em público, numa praia cheia de gente. E não teve uma pessoa que foi lá dizer, para, você vai matar ele. Se uma pessoa que fizesse isso, juntava logo um grupo. Ficou todo mundo olhando. Porque era um negro. Se alguém estivesse fazendo isso com uma menininha de biquíni, ia ter um monte de defensores. Né? Isso me dói só de pensar isso, só de falar, eu quero até mudar. Mas Rita, sabe o que me ocorreu agora escutando? Como laço, como fio disso que você está trazendo, o menino Aylan, que foi aquele imigrante, aquele menino pequeno que amanhece morto na praia. E o Edson Souza, lembra de uma coisa importante. Tinham pessoas tomando sol na praia e vendo aquele corpo. Sim. No Rio de Janeiro, um ciclista caiu de uma rampa, cai na praia, morre automaticamente. As pessoas seguem jogando vôlei automático, como se nada tivesse acontecido. Estou um pouco sobre isso, porque eu acho que quando você fala em tabu, você está tocando... Eu já estou falando sobre isso. Desculpa, quando eu falei da morte do Mose, que ninguém ligou, é sobre isso que eu estou falando. Não tem muito mais o que falar. Dessa indiferença, não é comigo, não é com ninguém na minha família, não é com meus amigos. Enfim, talvez eu gostasse de falar de uma outra coisa, qualquer uma que você escolher, porque eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso. Não, sim, mas o que impressiona nisso, né, Maria Rita, é de alguma maneira nisso que você fala, né, que é uma certa invisibilidade do sujeito numa cena em que ele parece contar, mas que ele não conta. E aí você falou algo importante, dentro dessa lógica, né? A cultura do espetáculo, a cultura do narcisismo e por aí vai. Agora, retomando um pouco esse fio, né, que você está trazendo, né? De que maneira a gente pode pensar hoje no laço, né, disso, que já está colocado? Porque quando eu retomo essas cenas,
Isso é anterior a Bolsonaro, certo? Isso já vem sendo colocado, mas que efeitos, por exemplo, que você acha que, por exemplo, a entrada de Bolsonaro produziu? Acho que a entrada do Bolsonaro piorou tudo isso, não é? Você está congelada. Será que eu estou congelada também? Congelou tudo? Não, é Ah, só ela. A conexão dela não deve estar muito boa. tá. Pode falar? A entrada do Bolsonaro piorou tudo isso. O Lacan tem uma frase muito interessante, muito boa, que é o seguinte: Voltou. eu acredito em pessoas, acredito em dispositivos. Eu acho essa Aham. frase ótima, porque, de fato, os dispositivos, que são dispositivos de discurso, não é? Eles criam um certo arcabouço. O Agamben tem um livro que chama, que é um dispositivo. Tá. Os dispositivos criam um certo contexto social, não é? Que limitam alguns excessos de cada um de nós, não é? Então, por exemplo, hoje em dia que é Lula o presidente e que o discurso é um dispositivo, não é? É de pacificação, é de igualdade, etc. Talvez a gente não veja essa frequência de barbaridades que a gente viu nos 4 anos do governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro instaurou um dispositivo de violência. Eu só não te estupro porque você é muito feia é uma frase horrorosa. Quer dizer, se ele chamar a Gleisi, que não é nada feia, chamar de sua feia, até aí, tá, é um machismo bobo. Mas ele está dizendo, se você fosse bonita, eu te estuprava. Ou seja, estuprar mulher bonita é comigo mesmo. Um cara que diz isso, sendo mandatário da nação, ele cria dispositivos de violência. Claro. Né? Autoriza. Autoriza dispositivos nesse sentido. Não é? Então, agora nós estamos num momento em que muito ainda não vai ser fácil reverter o efeito dessa porteira que foi aberta para perversão, para maldade, para... Enfim, não vai ser fácil. Mas Agora, o Rita... dispositivo discursivo do Lula já é outro, então ajuda, né? Fala, desculpa. Sim. Não, e é interessante. Agora, como pensar um pouco? É interessante porque queria tomar um filme importante, porque, assim, obviamente que dentro dessa lógica discursiva, houveram discursos que justificaram as atrocidades de Bolsonaro por cidadãos do bem. Um exemplo, né? A famosa frase Lula roubou. Lula é ladrão. E mais, uma certa lógica que eu queria retomar o teu livro, Ressentimento. Mas espera um pouquinho, deixa eu só comentar isso, então. Lula Vamos. ladrão justifica o antipetismo, mas não justifica a violência. Não justifica a violência. A violência é incentivada diretamente pelo Bolsonaro. Um presidente que adora fazer live mostrando a minha. Quer dizer... Sim, mas eu estou lembrando, quando você diz, né? Eu não sei se você deve lembrar, na época das eleições, em que eu acho que foi noticiado pela Globo e por vários jornais, crianças pegando o balão do Lula com uma faca e assassinando o balão. Foi estarrecedor, eu vi essa cena, estarrecida, e os pais gozando com a cena, quase como para tirar o Lula do poder, qualquer violência parecia, naquele momento, estar justificada. Queria estudar um pouco sobre isso, sabe por quê, Maria Rita? Já que você retomou aqui os fios, né? E aqui eu queria retomar o livro, O Ressentimento. Casa Grande Senzala, Raiz do Brasil, Que Horas Ela Volta, vamos retomar Que Horas Ela Volta, que é um filme que traz um pouco o que eu vivi na época que eu dava aula na universidade, que foi produzido pelo ProUni. Eu dava aula na graduação na ocasião. Eu dava aula para uma turma de psicologia de 40 alunos, Rita. 25 eram pró-unistas. E mais, eu escutei muitas vezes, em diversas ocasiões. Eu morava em Blumenau na ocasião, hoje eu moro em São Paulo. O meu filho não vai estudar com o filho da empregada. Coisas desse nível.
queria escutar um pouco sobre isso, porque me parece que tem algo aí. Mas você não queria perguntar coisas que têm a ver com o livro? Eu pensei que você ia perguntar coisas que têm a ver com o livro. Claro, claro. Sobre a sua época. Então, vamos lá. Começamos, então, vamos retomar, então, o fio do livro. Né? Por Tá. que você nomeia o livro como Tempo Esquisito, Rita? Vamos lá. O que você acha? Nós tivemos pandemia com Bolsonaro tudo junto. Se não chamasse Tempo Esquisito, não sei como é que ia chamar. Mas, na verdade, esse nome também é o nome de um poema muito antigo meu, muito pequenininho, muito curtinho, que está na contracapa, que é assim: seja o esquecimento uma obra incompleta. Um dia esse tempo esquisito também será lembrado com saudades. Então, o tempo esquisito do livro tem a ver, quer dizer, ele tem mais a ver, esquisito, porque foram textos escritos durante esse período de bolsonarismo, mas eu também resgatei alguns outros textos mais antigos. Mas foi um tempo esquisito. Né? E algumas coisas desse tempo esquisito serão lembradas com saudade. E para você foi esquisito de que maneira, Rita? Isso não importa para mim. Não, é que nós eu costumo perguntar coisas do tipo... Não, foi esquisito. Eu sou uma pessoa rueira, muito rueira. Eu adoro fazer coisas na rua. Você tem uma ideia? A primeira sessão de cinema, no primeiro dia que pôde abrir cinema, era eu que estava lá. Tinha eu e uma outra pessoa só. Você lembra qual foi o filme que você assistiu? Lembro, foi um filme maravilhoso que, infelizmente, não... o diretor é um brasileiro, Jefferson D., um negro. D ou D, não sei, ele ensina Jefferson D. Foi um filme sobre o Luiz Gama, que foi um escravo, um ex-escravo liberto, que estudou direito para defender escravos processados por alguma razão. E o filme, uma coisa muito rara no Brasil, eu estou dizendo que, de repente, se você achar esse filme no YouTube, Dr. Gama, vale a pena ver. Porque é muito raro. Doutor Gama é o nome. É o Luiz Gama, que existiu de verdade, Luiz Gama. E é uma história verdadeira, só que é encenada, não é? De uma defesa que esse advogado fez, o Luiz Gama, de um escravo que tinha assassinado o patrão que estuprava a mulher dele. E é lindo o filme, porque ele faz uma defesa tão boa desse escravo que ele é absolvido. Então, só que esse filme deve ter ficado uma semana em cartaz, que tinha acabado de abrir os cinemas. Infelizmente, o Jefferson D. não é um diretor famosíssimo, que depois todo mundo vai voltar a projetar o filme dele. Então, 10 pessoas viram esse filme. É uma pena, porque vale muito a pena. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: assim que deu para sair, eu voltei a sair, porque eu sou muito roeiro. Né? Então, o tempo esquisito de ficar em casa e de atender paciente só por telefone e por link, tudo isso, não durou tanto para mim. Né? No final, acho que foi no ano passado que eu vi. Eu não lembro, acabou em 2011 ou 2012 o lockdown? Eu não me lembro. Acho que 2012, né? Então não. foi aí que eu fui ver esse filme. Não, 2012 não. 2011. Não, a gente está... Não, nós acabamos... 2023 nós estamos. 2022. 2023, imagina. Foi em 2021, então, que eu fui ver esse filme. 2021. Uhum. Mas, Rita... porque a sua pergunta é aqui que eu fiz nesse tempo esquisito, né? Não, sim, mas conta um pouquinho, já que né, o livro ele é uma coletânea de vários momentos diferentes que você produziu, você falou né, do artigo sobre a pornografia, que te deu mais trabalho. Conta um pouquinho para quem está escutando, que eu acho que essa é a ideia. Tá? O que foi cada momento né, dos artigos e mais? Quais foram os artigos que mais te marcaram né, na organização e de que maneira você decidiu organizar o livro do modo como ele está colocado hoje? Fala um pouquinho. Tá bom. Em primeiro lugar, é claro que eu não me lembro de cada artigo, por que eu fiz. Eu dei a ideia da pornografia que foi... Eu dei a ideia, não, eu contei a pornografia que foi instituído, foi pedido pelo Instituto Moreira Salles, né? E por quê? Qual foi a justificativa deles para tal pedido? Não precisava de justificativa. Vocês querem escrever um artigo sobre pornografia? Quero. Não sei. Aí fui pesquisar o meu ex-marido, que é o Reinaldo Moraes, um dos meus ex-maridos. Tem um livro chamado Pornopepeia, então ele é completamente... Quantos ex-maridos tu tem, Maria Rita? Não importa. Muito. Ele tá chata, né? Ai. Para contar, eu responder a sua primeira pergunta.
Aí ele me sugeriu a Susan Sontag, que tinha um ensaio sobre pornografia. Aí começou. Agora, o texto, digamos, mais polêmico desse livro não é a pornografia. Mas eu vou fechar aqui. Oi? Oi, ele entrou uma voz aí. O texto mais polêmico desse livro, eu acho que é o segundo texto. Esse Quer Saber é o primeiro que fala na voz do cara que enforcou o moço. O segundo chama Lugar de Cálice. E esse, eu acho que é um texto que eu me arrisquei bastante. Devem ter falado muito mal de mim nas redes, mas como eu não fico muito... o que os olhos não veem, o coração não sente, que foi o seguinte. Alguém quer saber a implicação do tempo esquisito na clínica? Luciano, não me deixe esquecer. Deixa eu acabar de falar disso e depois eu falo. Foi quando a Lilian Schwartz criticou um vestido que a Beyoncé usou no show e o movimento negro reclamou, acusou que ela não tinha lugar de fala, porque ela é branca, para falar da Beyoncé. E aí eu fiz essa paródia falando do lugar de cálice. Porque por que num mundo em que somos, em princípio, todos iguais, iguais de estatuto de dignidade, tá? A experiência de cada um é diferente, mas eu não posso comentar uma coisa de outra pessoa porque ela veio de outra origem, porque ela é de outra cor de pele, porque ela teve... É o fim do diálogo. Quer dizer, cada um na sua caixinha. Eu só posso falar daquilo que tem a ver com o meu mundo, com o meu universo, quando eu penso o contrário. Quer dizer, quanto mais você se identificar com a humanidade toda, melhor. Não é? Então, acho que o movimento negro é muito importante no combate ao racismo, é muito importante, eu não tenho nada contra o movimento negro. Eu acho que aí houve um mal-entendido, porque não é possível que eu não possa comentar o vestido de uma pessoa só porque ela é negra e porque eu sou branca. Não é? Se ela estivesse comentando, por exemplo, a religião que ela pratica e que eu não conheço, eu podia estar sendo preconceituosa. Você é do candomblé? Candomblé é aquela religião profana, eu podia estar sendo preconceituosa. Mas olhar para um vestido e saber se eu gostei dele ou não, não é preconceito, é uma questão de gosto. Ela pode estar errada, o vestido pode ser lindo, enfim, não importa. Mas não é uma questão de que se eu sou branca, eu não posso falar do vestido da outra. Uhum. Agora, eu não vou dizer para um descendente de escravo que eu é que entendo de escravidão. Aí eu tenho que calar minha boca e ouvir o que os antepassados dele transmitiram para ele. Né? É diferente. Então, esse livro, esse artigo, que é o segundo do livro, eu gosto muito e é um artigo arriscado para mim. Rita, posso fazer um comentário? Aqui, eu estou morando em São Paulo agora. Uhum. E na Vila Madalena, você deve conhecer o Quitandinha. O quê? O Quitandinha. Sim. Na Vila Madalena. Sim. Em cima do Quitandinha, abriu uma balada black, que tem músicas super legais. E eu, com a minha loirice, fui lá dançar no Quitandinha. 2 vezes eu fui. E eu falei isso veementemente. Eu nunca fui tão maltratada. Real oficial. Super. Tanto que chamei o gerente da casa e falei, bom, mas o que acontece aqui? Interessante, porque queria escutar um pouco sobre isso, porque esse fragmento que você traz é quase como se ele estivesse me dizendo assim, coisas do tipo assim, são detalhes do tipo, quase como você não deveria estar aqui, você está no lugar errado. Queria escutar um pouco sobre isso, porque essa guetificação... Eu já falei sobre isso. Tá. Ao falar do lugar... Tá, Crica, vai, segue. Mulherzinha Crica, vai, desgraçada. Eu já falei, teria que repetir a mesma coisa. Não. O que eu quero te falar é o seguinte, essa guetificação, ela acontece em vários níveis, e eu queria te perguntar um pouco sobre o seguinte, quando você diz assim, eu me arrisquei muito, você se refere ao que exatamente em relação aos efeitos da leitura do teu artigo? Não, provavelmente, é que não chegou a mim, mas provavelmente muita gente do movimento negro, se é que leram, que também não são obrigados a ler, né? Muita gente que também não é do movimento negro também não leu, não estou dizendo que o movimento negro é que não leu. Estou dizendo, quem leu do movimento negro deve ter falado mal de mim. Mas como não chegou a mim,
Então, não doeu. Certo. Tá. Segue lá no que você estava retomando dos artigos. Vamos lá. Tá. Eu queria falar de mais um, espera um pouquinho só. Sabe que eu tava com saudade da tua criquice, Maria Rita? Tô tão Aham. crica. Pessoal, ela é do tipo assim, né? Michelle, já falei sobre isso. Me dá uns cortes assim, ao vivo a cores. Ainda bem que eu amo essa mulher e tá tudo certo, né? Obrigada, obrigada. Quantos anos eu fiz análise contigo, Maria Rita? Puxa, Uns 10, 15, 20, eu mais tenho ou que olhar menos? na ficha. Sinceramente, nem sei. Eu tenho que olhar na ficha. Tem dois textos que eu gosto, dois artigos. Um é que eu escrevi sobre os 3 filmes do Kleber Mendonça Filho, Bacurau, Aquários e O Som ao Redor. Aham. Eu escrevi sobre eles, né? E é engraçado porque ele fez muitos curtas, não sei se as pessoas sabem. E um deles é genial, é uma provocação, chama Recife Frio. E ele faz um truque de câmera que parece que está gelado o mar de Recife. Recife é uma das cidades mais quentes do Brasil, né? E parece que o mar está gelado. Enfim, eu falo disso, mas aí eu comento esses 3 filmes. E é muito importante, o som ao redor é o mais importante de todos. Porque a chave do filme está no fim. Por que ele chama o som ao redor? Conta um pouquinho, senão eu conto. Conta um pouquinho para quem está assistindo, eu acho que é bacana. Assim, a sinopse de cada filme, eu acho que é bacana. Tá, é que o som ao redor eu não me lembro de muita coisa. Eu lembro só que tem Recife tem esses prédios enormes na beira da praia, né? Faz uma muralha, não deixa chegar sol na rua de trás, né? E num desses lugares chiquérrimos mora uma família bastante aristocracia pernambucana, né? E tem um empregado que tem um cara que se emprega lá. E esse cara, ele se emprega lá porque aí não fica muito claro, mas ele é um cara, essa família desse prédio chique, não é? Matou alguém da família dele. E matou alguém da família dele, e a última frase que ele fala no filme, quando ele vai lá falar com esse ricaço, é por causa de uma cerca. E esse por causa de uma cerca, quando ele fala isso, a câmera apaga e você ouve um tiro. E você não sabe se esse cara está sendo, ele é o porteiro do prédio, tá? Ele se empregou para ser porteiro naquele prédio. E mora esse cara na cobertura, num apartamento, e ele vai lá. E esse por causa de uma cerca tem uma história que eu só soube porque eu estava na Comissão da Verdade, que eu estive na Comissão da Verdade, que era o seguinte: os camponeses diziam muito que acontecia o quê? O camponês tinha ali uma vaquinha, um boizinho, uma hortinha, tinha alguma coisa assim, uma hortinha que ele usava para subsistência, né? E aí tinha uma cerquinha, né, para essa hortinha. E aí o patrão, que não queria aquele camponês ali tão perto da terra dele, cortava a cerca e o gado ia lá e comia a horta. Uhum. Aí o camponês botava a cerca de novo, plantava o cartão. Tanto que tem uma música que tem esse refrão que eu nunca entendi. Ô patrão, prenda seu gado. Que é isso, né? Uhum. Então, isso eu aprendi também na Comissão da Verdade, os camponeses dizendo como era difícil para eles, na pequeno pedaço de terra que eles tinham, ou de uma reforma agrária, que eles conseguiram herdar da família, o gado invadindo, né? Então, esse filme é muito interessante, porque o som ao redor é o mal-estar que está presente de uma maneira nebulosa, porque não acontece nada muito grave durante o filme inteiro, aquele porteiro ali, e que ele vai uma hora falar com o patrão, e o por causa de uma cerca. Então, e aí eu falo dos outros 2 filmes dele, Bacurau e Aquários, né? Aquários, esse edifício existe de verdade em Recife, esse edifício que é menor do que esse paredão e que a Sônia não quer sair de lá, né? Enfim, é isso. Bacurau também é uma questão de terra, né? Também é uma questão de um pequeno quilombo que mora ali. Enfim. Eu não lembro mais de tudo, mas é isso. Então eu falo desses 3, né? E você queria que eu escolhesse mais? Sim, mas que toca fundamentalmente na questão do extermínio, do mal-estar, da diferença, enfim, que Aquários também, né, com a Sônia Braga, né? É com a Sônia Braga, sim. Com a Sônia Braga. Uhum.
que eles implantam madeiras com fungos dentro do prédio para expulsar, né, enfim, o mal-estar. Bom, segue, Dona Criquenta. Que mais? Os outros ensaios, quer dizer, são longos, enfim, teria que falar muito para falar. Mas fala o que te ocorre, Rita. A ideia aqui é associação livre mesmo, vai. Porque a ideia é um pouco, para quem está escutando, e a live, como ela vai ser gravada e vai ser colocada no Instagram, muita gente vai ter acesso. Eu acho que a ideia é um pouco assim, né? Você como autora, pensar um pouco, né? Assim, um pouco das tuas marcas na escrita do livro, né? E um pouco assim, quando você decide publicar, né? Qual foi a tua transferência, o teu horizonte ali de conversa com o teu leitor? Olha, esses textos foram escritos para lá e para cá, e, como eu disse, não era para ser um livro, né? Sim. Foram para vários lugares, né? Por exemplo, tem um que chama O Grande Boal. Eu fui amiga do Augusto Boal, porque eu era amiga da Cecília Boal, ela me apresentou para o Augusto e nós nos demos muito bem. A Cecília, fala para quem está escutando que é o Augusto Boal. Augusto Boal era um português genial que viveu no Brasil e que inventou um dispositivo. Eu lembro de Lacan dizendo: não acredito em pessoas, acredito em dispositivos, né? Ele inventou um dispositivo dramatúrgico chamado Teatro do Oprimido, que era genial, porque ele colocava algumas situações de opressão na peça e depois ele abria para o público e falava: quais situações de opressão você viu aqui? E depois a conversa ainda entrava no: e você, quais situações de opressão você já viveu? Quer dizer, foi genial esse negócio que ele inventou, porque as pessoas começavam a se dar conta de que elas também tinham passado por situações de opressão, né? Então, o Boal é um dos que eu homenageio aqui, né? E, quer dizer, o texto em si não é... Mas, Rita, para quem está escutando, fala um pouquinho assim, que momento e o que né? Eu achei fantástico quando eu te perguntei assim, tá, e o que te fez escrever sobre pornografia? Né? Você diz assim, me pedi para escrever sobre pornografia, eu decidi escrever sobre pornografia. Não, mas foi pedido pelo Instituto Malhassari. Tudo bem. Mas e aí, que viés que você decide escrever sobre pornografia? O que te desperta ali a escrita? Eu falei com o meu ex. Porque, veja, se eu tô... Galerinha que está assistindo, ó, estamos quase 50 pessoas aqui. Vocês estão conhecendo a Marita Kel, Vive a Cores aqui, ó. Eu digo assim, Marita Kel, é isso. Meu, você se posiciona sempre. Por exemplo, eu te peço uma coisa, você diz: Michele, eu não vou fazer live para o Instagram, porque eu não tenho Instagram. Não vou fazer simplesmente assim. Eu falei, vou criar o Zoom de última hora. Beleza. Quando te pedem para escrever sobre pornografia, o que te pensa nessa escrita? Vou lá. Eu já falei, mas vou falar de novo. Tá vendo? Como ela é ruim comigo? Foi o Instituto Malhassari que me pediu, isso que eu falei. Aí eu fui procurar o Reinaldo, que era meu marido que escreveu, vou falar tudo de novo. Escreveu Pornopopeia, que era um livro engraçadíssimo de pornografia. Engraçadíssimo. Ele falou para eu ler a Susan Sontag, que tem um ótimo ensaio sobre pornografia, e com a ajuda da Susan Sontag eu escrevi sobre pornografia. Como é o texto mais longo do livro, eu não saberia te resumir o que tem. Não é culpa sua nem minha. Eu não saberia te resumir. Sim, agora. Mas o que você viu ali na Susan que te despertou? Mas fala o que te desperta, vai lá, que a gente vai melhor, vai. Não, eu usei a pornografia porque era para falar sobre o isolamento e pornografia. Porque é claro que muita gente que ficou sozinha, isolada, consumiu muito mais pornografia, né? Muito mais pornografia, né? E, enfim, eu vou ler um pedacinho do que a Susan Sontag diz aqui, porque eu não saberia resumir. Mas ela está escrevendo em outra época, porque hoje em dia a pornografia virou piada. A liberação sexual de todos os sentidos, acho que ninguém nem dá tanta bola, mas consome-se pornografia, mas não é mais uma coisa que você tem que esconder. Ela diz o seguinte: uma sociedade tão hipocritamente repressiva que produz, inevitavelmente, uma efusão de pornografia, que é tanto a sua expressão lógica quanto o seu antídoto subversivo.
A pornografia seria um antídoto subversivo para a hipocrisia social. Eu achei legal isso. Agora, posso comentar um outro texto? Deve? Tá. A palavra é sua, meu amor. É um texto sobre Paulo Freire, não é? Porque é engraçado isso. Também os bolsonaristas entraram numa coisa de chamar todo mundo de comunista. E não sei por que Paulo Freire, que ninguém conhece, é difícil entender Paulo Freire se você não leu um pouquinho sobre ele, não é? Mas como ele é um nome e ele é alguém que mexeu no método de alfabetização, não é? As pessoas ficam achando que ele é o diabo, porque queremos pessoas ignorantes. Não é? O bolsonarismo quer pessoas ignorantes. Então, tem um texto que eu escrevi depois, que o Centro Paulo Freire, em Recife, foi invadido, e escreveram mito nas paredes, sendo que mito seria o Bolsonaro. Não é? Invadiram, depredaram, escreveram mito nas paredes. Então, é interessante porque o Paulo Freire, o que ele fez é tão genial. Inclusive, no meu programa de rádio, eu tenho um... Ai, que bom, alguém está lendo o Tempo do Cão. Obrigada, Bárbara. No meu programa, eu tenho um programa de rádio, eu vou fazer uma propagandazinha aqui na Rádio Madalena, aqui de São Paulo, que se chama Conversa Solta. Eu entrevisto... Que horário que é? Tem dia e horário, porque ele é online, eu gravo e ele fica. Tem que procurar Rádio Madalena Conversa Solta, vocês vão encontrar todos os programas desde o começo, desde 2016. E um deles eu fiz com a Anita Freire, a viúva do Paulo Freire. E ela falou, quer dizer, ninguém sabe o que foi ninguém assim, a não ser quem foi contemporâneo do Paulo Freire. Mas hoje em dia, quer dizer, esse pessoal bolsonarista não tem ideia do que o Paulo Freire fez. E considera ele um comunista. Você vê como a direita não quer... Nossa, que legal, muitas pessoas muito gentis. Coisas. A Luciana... não, Luciano... Luciano. Para você não esquecer sobre o tempo esquisito. Então, vou falar isso bem rápido. Eu não percebi nenhuma implicação do tempo esquisito na clínica. Nenhuma, infelizmente. Do tempo propriamente dito, sim. Não do livro. Você está falando do tempo de... Teve mais gente deprimida. Não muito, mas teve mais gente deprimida. Mas deixa eu só terminar o Paulo Freire aqui. Enfim, o que ele inventou foi um método de alfabetização genial, que é você alfabetiza o trabalhador usando palavras do seu trabalho. Então, aprende a escrever tijolo, aprende a escrever pá, que é simples de começar a escrever. Né? Então, nomeando coisas, em vez de Ivo viu a uva, que toda a cartilha da minha idade, da minha infância, sou mais velha que vocês, Ivo viu a uva, vovô viu a vovó, tá bom, aprende a escrever pá, aprende a escrever ancinho, aprende a escrever horta. Né? E isso desinibia as pessoas. Elas estavam falando de coisas que elas eram familiares. Claro, e dá a eles instrumentos do trabalho deles. Isso. E eles estão aprendendo a escrever os nomes de coisas que são coisas familiares a eles. Agora, por que por causa disso ele é considerado o comunista mais perigoso do Brasil? Né? Já morreu, mas enfim, o legado dele por que invadiram essa escolinha Paulo Freire e depredaram? Por que ele é chamado de comunista? Eu acho que talvez outra coisa que a gente tenha que entender do tempo do bolsonarismo, o Brasil nunca foi comunista. O único comunista do Brasil, comunista mesmo, que foi o Luiz Carlos Prestes, né, não chegou a implantar o comunismo no Brasil. Né? O que nós temos são tendências mais à esquerda, no sentido de... vou usar aqui uma diferença entre gente de esquerda e de direita, que foi uma explicação usada pelo meu amigo que foi colega na Fundação Perseu Abramo também, quando a gente trabalhava lá. Tem uma Fundação Perseu Abramo aqui em São Paulo. Claro. Ele disse, a diferença entre a esquerda e a direita é o seguinte: a esquerda põe os direitos do homem na frente dos direitos do capital, e a direita põe os direitos do capital na frente dos direitos humanos. Né? Essa diferença é perfeita. Faz 20 anos que o Eugênio falou isso, eu uso isso até hoje. Então, o Paulo Freire, de alguma forma, né, embora não estivesse discutindo com o capitalismo,
Ele pôs os direitos do homem, porque o direito de ler, ele pôs à frente como prioridade para ele em relação ao direito do capital. É a única coisa que eu consigo entender de porque ele... Agora, Rita, eu acho que a gente poderia tomar nesse lastro, eu nunca vou esquecer, nas eleições, a mamadeira de piroca, incitação à homossexualidade, o cacete a quatro. Então, a violência contra a homossexualidade. Não, mas veja, como uma incitação sexual das crianças, como se um esclarecimento sexual das crianças, ou tratar disso nas escolas, e que bom, algo muito importante, porque, bom, eu tive a Viva Cores, fiz vários projetos em escolas, e na época eu fazia escuta de professoras em escola, antes da pandemia. E, Rita, veja, foi algo muito importante, porque, por exemplo, falar muitas vezes do abuso de poder dentro das famílias na escola permitiu muitas crianças e adolescentes falarem disso na escola e saírem de uma certa situação de cárcere. Agora, isso foi usado quase como uma incitação sexual, né? Enfim, queria estudar um pouco sobre isso, porque me parece que é por esse viés que entra o famoso discurso do comunismo, né? Da lógica de que eu não mando mais na minha vida. Queria escutar um pouco sobre isso, eu acho que é um ponto importante aí. Eu não sei, porque me parece que a ignorância é tão... A mamadeira de piroca foi a mais estarrecedora, né? Mas aí quase uma piada, é uma gozação. É tão ruim que, enfim, alguém deve ter acreditado. Agora, a ideia... Eita, eu vim de Blumenau. Eu vim de Blumenau. Tá. E eu juro por Deus. Não, Santa Catarina... 80% da população de lá acreditava na porra da mamadeira de piroca. Eu juro por Deus, não estou brincando. Não, pode ser, mas vamos considerar que Blumenau é um ponto fora da curva no Brasil. Direitismo, né? Mas, enfim, talvez seja um enigma para mim, não é uma coisa que eu sei responder, mas eu acho que vale a pena nomear o enigma. Como é que se mistura uma ideologia de esquerda que nunca foi comunista no Brasil, que é simplesmente diminuir a desigualdade, né? Imagina o Lula comunista, nada, diminuir a desigualdade. Só, né? O Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Isso é comunismo? Né? Não nos apropriou casa para o proletariado e morar nas casas ricas da burguesia, não fez nada disso. Tirou o Brasil do mapa da fome. Com algumas coisas muito simples, entre as quais os Bolsa Família. Né? Banal. Então, essa ideia de chamar de comunista, né? Como chamar o Paulo Freire de comunista, porque ele criou a pedagogia do oprimido, enfim, é ignorância demais. Agora, é uma ignorância que tem uma base ideológica, quer dizer, o que as pessoas estão dizendo, então, é que nada pode, os pobres não podem sair do lugar onde eles estão. Né? A base da nossa sociedade é pisar na cabeça de um monte de gente pobre. Se você mexer um pouquinho com isso, né? Eu lembro, no tempo, não era só o Bolsa Família, eram as cotas para negros na universidade. Teve gente que ficou enfurecida. Né? Agora meu filho está estudando, tem 5 neguinhos na classe dele. E eu lembro que eu comecei a ver jovens negros no aeroporto, coisa que era raríssima, era um a cada 100 viagens que eu fazia. Né? Porque se formavam, já tinham um trabalho razoável e podiam comprar uma passagem de avião. E lembro de uma pessoa, quando eu estava numa fila de embarque, comentar assim, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Quer dizer, não basta para o rico ser rico. Ele tem que ter o gostinho de excluir os outros. Se os outros que nem são... Ou se sentir no lugar de exceção, né? Então, excluir os outros nesse sentido. Só nós, os ricos. Não é? Eu tô querendo uma última pergunta, porque eu já estou meio cansado dessa hora da noite, mas eu acho que... Então, o fato do Lula tirar o Brasil do mapa da fome, o fato do regime de cotas botar descendentes de africanos que vieram para cá forçados, não é? Vieram para cá se dar bem, fazer turismo, vieram no porão do Maria Negreiro. Né? O fato de ele criar dispositivos de redução da desigualdade, de fazer justiça com os povos oprimidos, etc., faz as pessoas acharem que ele é o comunista mais perigoso do mundo. Ou se não acham, usam isso para
atemorizar os mais ignorantes. Agora, por sinal, foi tão lindo quando o Lula tomou posse. E ele, aquela cena as pessoas acompanharam, né? É lindíssima, porque o Bolsonaro se recusa, de fato, né, delegar a Lula, né, enfim, um cargo que ele tinha, enfim, democraticamente perdido, mas eu achei tão lindo o ato do Lula, que foi um ato. Sim, foi uma performance. Ele entra com aquilo que representa o que é Brasil. Lindíssimo, lindíssimo. Ó, Rita, então, já que você está cansada, eu vou te respeitar, vamos lá. Acho que vamos responder as perguntas das pessoas que têm comentários, perguntas, e eu queria... Uma hora de trabalho, responder nos comentários. Ai, vai, Rita, vai. Michele, eu respondi algumas na hora que apareceram aqui. Certo. Não vou voltar para tudo isso. Desculpa. Não, tá. Então eu vou, então tá. É muita gente, eu estou olhando, passou gente. Certo, então tá bom. Então eu vou te fazer duas últimas perguntas. É uma moça braba essa aqui, gente, ó, vai lá. Vou te fazer duas perguntas finais, tá? Resumindo um pouco já agradeço a Gabriela aqui, que não tem pergunta, que é só agradecer. Obrigada, Gabriela. Isso. Sim. Te amo, Rita. Vamos lá. Duas perguntas para finalizar, juro por Deus, e eu quero dizer que eu te amo, tá? Vai lá. Pergunta 1. De que maneira os dois últimos livros que eu li foram Ressentimento e O Tempo e Cão se reatualizam no tempo esquisito? Porque é interessante que você insiste num significante tempo. Sim, fala, calma, moça brava, calma. Mas você não está me perguntando na hora de eu responder, porque eu teria que estar... vai, moça brava, vai. Vai acabar me deixando brava, vai ficar chato. Olha, ela fica. Não, até aqui eu não estou brava, então só você perguntou e ia responder. Eu não sei, a palavra tempo é um pouco coincidência, porque o tempo e o cão, o tempo que eu me refiro, é o tempo apressado das nossas vidas, não é? A correria, e o fato de que eu atropelei um cachorro, que foi a minha inspiração, felizmente ele não morreu, porque eu percebi a diferença entre ele, um ser de 4 patas, que ia atravessar uma estrada e não podia, e eu não consegui frear, porque a velocidade que eu andava. Consegui afastar um pouquinho, consegui não matá-lo. Não é? Isso ficou na minha cabeça muito. E aí, quando eu cheguei, eu estava indo para a Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, onde eu atendi pacientes. E na Escola Nacional, por coincidência, né, depois dessa experiência de quase atropelar um cachorro, tem uma fala do Antônio Cândido, maravilhosa, e ela que tem a ver com eu ter escrito Tempo e Cão. É assim, dizem que tempo é dinheiro, mas isso é uma barbaridade. O tempo é o tecido de nossas vidas. Aí juntou essa minha velocidade, que quase matou o cão, que é o símbolo da melancolia, juntou a frase do Antônio Cândido, não é? E eu me encorajei, e juntou 2 experiências com pacientes que se suicidaram. E eu me encorajei a propor uma hipótese sobre a depressão, uma hipótese teórica. Porque, na verdade, a depressão, a psicanálise, em geral, considera que a depressão é uma questão médica, então a psicanálise aceita ansiedade, né? Mas depressão é uma questão médica. Eu quis trazer para o campo da psicanálise um pensamento sobre a depressão, porque ele não pode ficar resgatado só pela psiquiatria. Justamente a ideia é que você pode curar um deprimido sem entupir ele de remédio. Não, você propõe uma psicopatologia, uma nova psicopatologia da depressão, né? Eu criei enfim, propus isso, de fato. Sim, o estudo das paixões, quer dizer. E devo dizer que eu inventei também para os meus pacientes deprimidos um dispositivo. Me envaideço disso. Depois de 2 que se mataram. Que eu não consegui, eu era mais nova e eu inventei um dispositivo e falei, ninguém mais vai se matar aqui. É o seguinte, a pessoa tinha que me ligar 3 vezes por dia, em horário marcado. Não ligar quando quiser, para pedir socorro.
Então, você vai ligar 10 minutos, às 8 da manhã, ou às 9, dependendo da hora que a pessoa acordasse, às 2 da tarde e às 6 da tarde. O que isso produz? A pessoa sai daquele pântano da depressão, organiza o tempo dela. Então, se por um lado, no tempo cão, eu sugeri que a depressão era efeito do excesso de velocidade, que atropela a experiência subjetiva, e a pessoa se deprime, ao mesmo tempo eu criei um outro dispositivo de marcação temporal, que não é também aquele pântano que o deprimido fica. Rita, sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta importante. Eu, particularmente, como uma ex-paciente de 1900 bolinha, eu te agradeço imensamente e é uma marca da minha análise contigo que quando eu passei por uma situação muito traumática, eu nunca me esqueço. Eu cheguei aos prantos e você disse, Michele, estava em Blumenau, vem para cá agora. Ah, nossa, eu tinha esquecido. Lembra? Obrigada. Agora Deu até vontade de chorar. Eu também. Real. Eu também. Você disse, vem para cá agora. Que legal. Eu fui. Que bom. Super, super. Obrigada. Quis escutar um pouco. Não, e é bonito, porque é a sustentação de um lugar de analista, e sabe que foi devastador para mim, o que eu passei. Só você sabe. Sim. Mas, assim, quis escutar um pouco sobre... É também devastador para um analista, por exemplo, passar por uma situação de quando um paciente, por exemplo, se suicida. Quis escutar um pouco qual foi o fio que te conduz à ideia de, por exemplo, né, criar um dispositivo tipo assim, daqui para frente ninguém mais vai se matar na porra dessa clínica. Conta um pouquinho, Rita. Não, mas acho que é isso que eu já te contei, quer dizer, eu percebi. É terrível, né? Eu já te contei. Acabei de contar agora, por isso que eu estou dizendo. Não é que eu já te sou um ser curioso, vai. Não, mas é porque eu acabei de falar isso, eu vou retomar o que eu acabei de falar. O deprimido vai ficando num pântano, ele vai se largando. Então, o que eu criei não foi um dispositivo interpretativo, foi um dispositivo de organização do tempo. Por isso que eu criei essa coisa de me ligar para ele em horário que eu estabelecia. Perfeito. Não na hora e isso organiza a relação do sujeito com o tempo. Foi isso que me ocorreu, assim, e deu certo. Né? Depois de 2 pessoas que, de fato, se mataram, e foi horrível para mim, horrível. Depois disso, nunca mais aconteceu. Pessoas bem deprimidas. Isso funcionou. Sim. Agora, Rita, para finalizar, queria escutar um pouco assim, o que no a posteriori agora, né? O livro acabou de ser lançado, fresquinho, inclusive um monte de gente está comprando o livro. Vou mostrar a capa dele, que eu acho muito bonita. Que é a super. O irmão Antônio Kerr faz as capas de todos os meus livros. E esse tempo esquisito é uma foto de um mangue com as raízes todas entrelaçadas, dá para ver? Sim. Isso é um pouco assim, no a posteriori. O que fica para você desse livro? Acho que cada livro tem um lugar, em um momento na história. Né? Você passou por situações difíceis aí de saúde, né? A gente já conversou sobre isso. Por sinal, queria te falar, você está linda. Obrigada. É verdade. Tá uma gata, te pedindo em casamento sabe, hoje. Eu fiquei careca e agora o cabelo... Facinho. Vá lá. Rita, o que ficou para você? O que ficou para você, né, desse livro, em termos de, assim, para você? E o que ficou para você em termos de horizonte de transferência com o teu leitor? Né? Porque, assim, veja, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Para você não me cortar e dizer assim, já te responde isso. Não, vai lá. Vai lá. Puxa, mas o pior é que isso eu não sei responder, não é que eu estou me recusando. Associação livre, meu amor. Fala o que vem à cabeça. O que vem à cabeça é que eu espero que muita gente compre, muita gente leia e muita gente goste. É isso que eu... Certo. Então, posso te falar como ex-paciente tua e como alguém que te conhece bastante. Quando eu li o texto, eu lembro sempre da ousadia da crítica Maria Rita Kell, e vou te falar as lembranças que me vêm à memória de 1900 e bolinha. De você chegando da feira,
com as sacolinhas, né? Uhum. Que você me disse. A consultório. Marita dispensou o carro em São Paulo. Lembra disso? Sim, há muito tempo que tenho carro, há muito. Isso, lembro da Vera, lembro do consultório, lembro, assim, tenho lembranças lindíssimas. E quando a gente fez uma live, antes de você adoecer, você lembra disso? Né? Uhum. E lembro que depois desse momento a gente conversou, eu acho que foi quando eu me separei, recasei o caramba 4, e a gente conversou, você falou a situação que você estava passando de saúde, né? E quando eu vi a capa do livro e você, enfim, né? Eu te acompanho há bastante tempo, assim, o Tempo Esquisito, ele toca em muitos tempos. Muitos tempos. Mas, assim, eu acho que nisso que eu te falo, né? Do efeito de uma escrita de um livro. Eu acabei organizando 2 livros também nos últimos tempos. Para você, tudo bem, né? Você não pode saber onde que isso vai tocar no outro. Mas, de alguma maneira, quando a gente escreve, a gente também escreve endereçado ao outro. Então, a pergunta, só para a gente finalizar. Não é um diário, não é um diário. Sim, não é um diário. Mas quando você o que você... né? No que você imaginava tocar e mais, que efeito você acha que produziu em você a escrita desse livro? Então, como eu te falei, Michele, não foi a escrita de um livro, não é? Então, Mas assim... virou livro, mulher de Deus. Não, mas quando virou, quando você falou que efeito produzir a escrita de um livro, talvez cada artigo tenha produzido um efeito, né? Primeiro, eu devo dizer uma coisa, que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é escrever. É muito evidente que isso. dá mais, assim, a sensação de realização. Claro que quando um analisando encerra a análise e fala eu mudei muito, obrigado. Claro que isso dá uma enorme realização. Mas é que a escrita tem uma coisa que é o seguinte, só depende de mim. No consultório, você pode achar que você está mandando ver muito bem e o outro dizer vou mudar de analista, não estou gostando. Né? A escrita não, é você. Só tem um outro na hora que chega um leitor, mas enquanto você está escrevendo, não tem um outro. Então, você tem o domínio total daquilo. Né? E eu escrevo desde criança. Quando era criança, eu escrevi um livrinho com uma personagem... Como é que você começou a escrever, Rita? Eu não sei por quê, eu era criança mesmo, eu devia ter uns 7, 8 anos, e eu brincava de uma coisa no quintal de casa. Eu brincava que eu era uma criança órfã, que tinha que sobreviver. Então, eu entrava escondido na cozinha e roubava uma maçã, fingindo que eu estava entrando escondido na casa de alguém, mas ninguém podia me ver. Enfim, e aí eu inventei essa história dessa menina órfã que... Eu não escrevi um livro, nada disso, mas... E mais tarde eu escrevi um livro, sim, um livrinho infantil, chamado E Ela Se Virou, que era a história dessa menina. Que ia fazer essas coisas, os pais morriam, ela ficava sozinha, e tudo que ela conseguia fazer por conta própria. Né? Então, foi o primeiro momento da minha vida que eu senti que aquilo era uma delícia, escrever uma coisa. Eu gostava de escrever redação na escola também, gostava de... Enfim, eu não sei se eu sei falar muito mais do que isso. Eu sei que falar que é a atividade pública mais antiga da minha vida, mais do que o consultório. E quando... Mas também é a mais privada. Sim, é privada na hora de fazer. Ela é escrita para o outro, você não escreve para si. Só diário. Diário você escreve para si. Essa escrita, o outro já está, você deve saber, o outro já está como endereçamento na hora que você escreve. Né? E eu, quando quis sair da casa dos meus pais, que eu tinha só... O único trabalho que eu tinha era uma monitoria na faculdade, não daria para eu dividir um apartamento com 2 colegas, eu fui parar num jornal. Nossa, alguém falou que eu estou parecendo a Clarice Lispector. Márcia, obrigada. Nossa, mãe. Eu fui parar num jornal, que era um jornal aqui do bairro, e eu cheguei lá e falei, eu quero escrever. E o cara me mandou escrever ver um filme, o editor me mandou ver um filme e escrever. Eu escrevi sobre o filme, ele falou, tá, você escreve bem, mas isso aqui é um trabalho de faculdade, vou te ensinar a transformar isso num artigo de jornal. Me ensinou, e daí toda semana eu ia escrever uma coisinha. Eu fui entrevistar a Carolina de Jesus, imagina.
a Caminhão de Jesus do Quarto de Despejo, lá nos Cafundós, enfim. E aí dá uma sensação muito boa de que você é capaz de pôr no mundo alguma coisa que ainda não estava lá. Imagina como é que é para um artista, né? Põe no mundo o Michelangelo dizendo parla para o Davi, né? Quando ele faz aquela escultura perfeita, né? Imagina o que é o Chico Buarque quando acaba de compor uma música. Eu, modestamente, escrevo uns artigos, mas tem essa mesma sensação. Eu pus no mundo uma coisinha que eu que fiz, né? Não foi o Davi do Michelangelo, não foi todo o repertório das músicas do Chico, mas foi algo que eu que fiz. Dá muito prazer, muita alegria. Agora, sabe que quando eu te escuto falando, eu lembrei de uma cena do Frankenstein da Mary Shelley, que o monstro ele passa a espiar as cozinhas, a vida privada das pessoas e ficar encantado com aquilo. Agora, entre o privado e o público, tem um caminho a ser feito. E você fez. Queria escutar um pouco sobre isso, Rita. Você tem programas de novinha, programas de rádio. Conta um pouquinho como é que foi essa passagem do espaço privado para o espaço público, que é muitos anos. Eu vou te relembrar, pessoal, para quem está escutando, Rita Kel era colunista da revista Playboy, galerinha. É verdade, esqueci. Vai lá, Rita! Neto! Que essa desgraçada escreveu sobre pornografia, né? Mas eu fui colunista da Playboy, eu não lembro se eu escrevia sobre pornografia. Eu não lembro o que escrevia para Playboy, Michele, você acredita que eu não lembro? Deixa eu te falar que eu tenho... Durou pouco. Não foi uma coisa de muito. Mas você tinha... Era no final, a última página da Playboy, lembra? Lembro. Agora veja, gente, Rita, uma mulher, naquela época, escrevendo na Playboy, puta que pariu, Rita Kel. Mas vou te dizer, não foi uma iniciativa... É muito foda. Não foi uma iniciativa corajosa de minha parte. Me chamaram e eu aceitei. Filha, foi para escrever sobre pornografia. Vai vendo. Tá bom. Enfim, acho que é isso que eu tenho a dizer. Um pouco que eu estou com fome também, já. Mas se você quiser fazer uma última... Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Márcia Ribeiro. Pessoas muito gentis também. Michele, se você quiser fazer uma ultiminha não muito difícil para eu responder. Então, eu acho que a última pergunta é: como é que se deu essa passagem do privado para o público, no seguinte sentido, veja, tempos de cão, tempos de glória. Você já foi muito ovacionada em vários artigos, mas muito criticada em outros. E quem, de alguma maneira, assume uma certa posição, aqui retomando Hannah Arendt, de sujeito na polis, em termos de política, como cidadão da polis, entra dando a cara para bater e está disposto a correr o risco. E é disso que se trata na vida. Queria escutar um pouco sobre isso, né? Nessa passagem do público para o privado, como que se deu essa passagem? Rapidamente. Assim, o que te encorajou a isso? Não, acho que isso eu já contei. Isso eu já contei. Eu queria sair de casa. Não, mas é verdade. É que eu queria sair de casa. Eu não estava pensando em fazer essa passagem. Eu tinha uma monitoria na faculdade e fui lá no jornalzinho, porque eu não estava formada, não podia atender pacientes ainda. Falei, eu sabia que eu escrevia, porque eu escrevia desde criança. Eu fui lá no jornalzinho. Na hora que você faz isso, você não está pensando, nossa, estou indo do privado para o público. Era um jornalzinho de bairro, não é? Depois a coisa foi aumentando, porque um pessoal de esquerda fundou um jornal, eu fui para esse jornal de esquerda, aí houve uma dissidência, virou outro. Eu fiz isso muito tempo na minha vida, né? E até hoje eu faço, e agora que eu tenho uma coluna na Carta Capital, estou felicíssima. Ter conta para as pessoas, por favor, Rita. Desculpe, claro. Por favor. Claro, claro. E outra coisa, as pessoas que quiserem comprar o livro, onde é que elas acessam, como elas compram? Isso eu não sei dizer, porque eu sei que... no site da editora, galerinha, vai. Pode ser no eu tô site... com saudade da Rita, eu quero fazer ela falar. Não, obrigado, no site da editora, mas o pior é que eu não sei... A editora chama A editora chama Boitempo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui é melhor de comunicação virtual do que eu.
Eu tenho certeza que muita gente vai achar o site da Boitempo e daí vai espalhar aí nesse grupo, que eu não sei dizer, juro por Deus, infelizmente. Mas aí você tinha perguntado, desculpa, eu falei que eu não sei dizer como acha. Agora, também dá para encomendar nas livrarias, que é muito legal. Eu aprecio muito livro em papel, gente. Eu não sei, para mim, ler numa tela, por exemplo, cansa muito mais. Então, dá para encomendar nas livrarias. Quem mora em São Paulo, a Livraria da Vila sempre tem. Se não tiver, você liga lá, 3814-5811, eu sei até de cor, de tanto que eu ligo lá, encomenda que eles terão. Mas como o lançamento foi lá, deve ter. Né? E você perguntou isso, e qual foi a outra coisa que perguntou? A última pergunta, se você está com saudade de mim. Sim, Tá. claro. Segunda pergunta, que mudanças e mais, como é que ficou para você atualmente, após esse período de pandemia, após a escrita do livro? Enfim, eu estou te perguntando isso, Rita, porque o momento foi difícil para todos. Vou te dar um exemplo, o porquê da minha pergunta, antes que você venha com o teu machadão, assim, pá, dá um cortezão. Porque, por exemplo, eu tive uma mudança radical. Eu estou morando em São Paulo hoje, certo? Sim. Não mais Blumenau. Uhum. Mas por que isso foi possível para mim? Porque a minha clínica, após a pandemia, ficou praticamente toda online. Queria escutar um pouquinho sobre os efeitos na clínica pós-pandemia e como que está a situação hoje para você. E a gente precisa marcar um café. Outras conversas em dia. Vamos marcar um café. Você vai ficar brava comigo, vai dizendo que eu estou fazendo pá, mas não é isso aqui. Aí seria um assunto tão longo. É bom, a pergunta é boa, mas é um assunto tão longo. Primeiro, assim, eu não... mesmo durante a pandemia, eu não escutei muita gente falando dos efeitos da pandemia. E aí é que é engraçado, quer dizer, como na análise, o sujeito é sempre o sujeito da sua subjetividade, quer dizer, o mundo está caindo, as pessoas estão morrendo, e ele está falando que a namorada deixou ele. É isso que ele está sofrendo. Ou ela está falando que a namorada deixou. As pessoas não estão muito... Claro, de vez em quando alguém falava, quando é que você vai poder atender presencial? Porque não aguento mais ficar em casa. E agora eu posso atender presencial, eu subbloqueio um consultório. Enfim. Mas, então, eu não acho que na clínica eu tenha conseguido entender os efeitos do isolamento da pandemia. Porque não era isso que vinha. Vinham as coisas de sempre. Isso aqui é interessante na psicanálise. Quer dizer, o sujeito vai lá com seus conflitos. Né? Ele vai lá querendo curar a sua dor. Nessa hora, ele não é um sujeito universal. Pode ser que fora dali, ele seja a pessoa mais interessada nos outros, mais solidária, que sofre quando vê uma criança dormindo na rua, mas quando ele vai para a análise, não é disso que ele fala. Isso que, não estou dizendo que são todos uns egoístas que só falam de si, mas ali não é um bom observatório para eu saber como é que foi para as pessoas viver tudo isso que a gente viveu durante a pandemia, né? Para você, como é que foi, Rita? Para mim foi angustiante, não por mim. Como eu te falei, assim que deu para sair, eu saí, fui ao cinema com 2 pessoas no cinema. Para mim, o que foi angustiante foi que nós estávamos sob Bolsonaro, o que foi um sofrimento do primeiro ao último dia do governo dele para mim, e acho que para você, acho que para muita gente, não é? Mas sabe que para mim, desde o dia que Dilma foi deposta, que eu estava morando em Paris, a partir dali... Mas é que Bolsonaro foi pior de tudo. Terrível, foi terrível. Bolsonaro superou todas as expectativas, porque Temer já foi uma porcaria, mas, enfim. Então, para responder, assim, a resposta é muito, diria, decepcionante, porque durante a pandemia eu estava ouvindo meus pacientes com as suas questões. Eu estava, sim, querendo que os cinemas reabrissem. Eu posso dizer agora um efeito interessante, que não foi bom, do lockdown. É que, no começo, não por medo de contágio nem nada, eu estava com as 4 vacinas, estava usando máscara. No começo, eu tinha um pouco de angústia de sair um pouco mais para longe de casa, de tanto ficar em casa. Eu tive que ir, digamos, tive que ir aumentando a minha circulação no espaço público aos poucos. No começo, eu saía num cinema que é aqui no meu bairro. Depois, eu comecei a pegar um metrô e ir um pouco mais longe, na Avenida Paulista, que tem um monte de cinema.
Depois eu comecei a ver um filme que já era no fim do dia, chegando em casa de noitinha, porque de tanto ficar em casa, parecia que o espaço público era uma coisa meio perigosa, meio... Esse efeito foi ruim. Não foi um efeito com medo da Covid ou de nada disso, foi muito tempo num aconchego, numa segurança, e como foi difícil voltar para coisas totalmente E banais. foi um reaprendizado, né, É, Rita? e não são coisas muito ousadas, é um cinema. Mas Não é porque que... a gente retomou um espaço que nunca mais será o mesmo. Enfim, acho que isso responde a sua pergunta. Acho que sim, esse espaço voltará a ser o mesmo. Você vai... Não, o mesmo não. Veja, muitas coisas mudaram, mas eu acho que também talvez tenha algo importante aí, né? Os horrores que aconteceram nos permitiram também revisitar coisas importantes. Por exemplo, né, retomar um pouco, né, a posição do sujeito na polis, né, uma pergunta sobre a posição ética do sujeito diante do outro, as relações. Por isso que a segunda parte do livro chama Não Somos Só Isso. Né? Porque daí começa a falar livros, filmes, canções, pessoas legais, Paulo Freire, enfim, as mães da Praça de Maio. Tá bom. Não só... Dona Crica, podemos daqui a um tempo fazer uma nova live sobre a parte 2 do livro? Essa parte que a gente não Podemos, fez. se você prometer que não vai me chamar de Crica cada vez que eu discordar de você, porque E você... se eu disser que eu te amo, tudo bem? Bom, mas não precisa chamar de Crica e dizer que me ama. Isso você faz com seus namorados. Você pode dizer que ama, diz que ama e xinga. Eu não, você só... Tá bom, tá bom. Rita, você é adorável. Obrigada pela live de hoje. Obrigada a todo mundo que Pessoal, participou. obrigada pela presença de todos. Eu, com a minha ignorância de Zoom, ela com a ignorância de Instagram, mas deu tudo certo. A gente conseguiu fazer a live de hoje. Vai ficar gravada assim. Espero conseguir postar. Vou pedir ajuda para postar no Instagram e eu agendo com você uma live sobre a parte 2 do livro e essa parte maravilhosa que é sobre as músicas, os filmes e tantas coisas importantes. Que bom. Então, Tempo Esquisito, editora Boitempo, fazer uma pequena propaganda aqui. Obrigada. Isso. Pessoal, presente, busquem na editora, no site da editora, né? No site das livrarias, eu acho que na Amazon está presente, enfim. Rita, foi linda a live de hoje, obrigada. Obrigada. A gente agenda a parte 2 da live. Tá bom. Tá bom? Beijo, beijo. Para Boa todo noite, mundo pessoal. que nos acompanhou aqui. Tchau. Obrigada a todos.